Olá! Como se preparar para a aposentadoria? Como planejar a vida depois de já estar aposentado? Para falar sobre esse tema, o Cidadania de hoje recebe o administrador e servidor público José Luiz Lopes. Olá, José Luiz. Quando chega esse momento tão esperado na vida das pessoas, às vezes elas se perguntam, né? E agora? O que é que eu faço? Estou aposentado, chegou esse momento, o que é que eu faço? O que é que você diria? Bem, Luciana, é um momento que chega, né? E as pessoas não estão acostumadas a se preparar para essa data, né? A gente, ao longo desses anos de serviço público, a gente percebe que até no último dia a pessoa está num estado tão empolgado que a ficha só vai cair no sentido assim quando ele está em casa. E ele se vê no dia seguinte, não tem horário para cumprir, não sabe o que vai fazer naquele dia, não sabe o que vai fazer, não sabe o orçamento que ele vai ter. E eu acho que o grande link, eu acho que a grande preocupação do brasileiro que ao longo desses anos vem melhorando é se planejar antes dessa data chegar, né? É se planejar para o que ele vai fazer quando esse dia chegar, o que ele vai ter de orçamento, quais são as perspectivas, quais são as prioridades da vida dele após essa data chegar. E família... Como é isso, exatamente? Como é que a pessoa pode se planejar? Existe uma metodologia assim que você ensina, você nas suas palestras que você dá? Que metodologia seria essa? Eu acho assim, certa vez eu estava num barzinho conversando com os amigos, né? E eles perguntaram, Zé Luiz, você está quase se aposentando, e aí? E eu ouvi uma frase muito sábia que é o seguinte, você quer o quê? Uma ocupação após aposentar ou preocupação após aposentar? Né? E isso me despertou algumas coisas. Então eu acho assim, primeiro, a pessoa ter consciência da realidade dele naquele momento e nos próximos anos, o que será o objetivo para ele, qual será a prioridade na vida dele a partir de agora. Tenho filhos para cuidar, filhos que dependem financeiramente de mim, filhos que não dependem, é só eu e minha esposa, sou eu sozinho, o que eu quero fazer? Então a pessoa tem que primeiramente fazer uma autoavaliação, né? Saber onde ele está, saber se a renda dele vai diminuir, se não vai diminuir, de repente a pessoa tem um carro incomissionado, não tem, às vezes a pessoa mora numa cidade do interior, onde tinha umas dependências financeiras, umas posses, e não vai ter mais, vai mudar de estado. Então, eu acho assim, ela tem que, primeiramente, ter uma consciência real da situação financeira e traçar as prioridades para ela para os próximos anos, né? Isso eu acho que é o primordial. O que eu quero para mim nos próximos anos. Além desse, o que eu quero para mim, dessa autoavaliação, o que do ponto de vista prático, né? Porque o que é mais comum é que a pessoa realmente perca da parte financeira da sua remuneração alguma coisa, algum tanto, né? Alguma parte do salário diminui. E desse ponto de vista prático, como é que a pessoa pode se planejar? Em compensação, né, Luciana, tem outros ganhos que o governo oferece ao aposentado, né? Entendeu? Uma das prioridades, eu acho assim, você tem que olhar para dentro de você e falar assim, eu sou uma empresa, eu tenho que administrar a minha vida como fosse uma empresa, que o lucro é o objetivo, a prioridade que ele vai ter. Qualidade de vida é morar nos Estados Unidos, morar no estado do interior, é ter saúde. Então o lucro é o que vai sobrar dessa administração financeira. Nesse empresa, que eu costumo colocar nos textos e falar sobre isso, eu até fiz um programa que ajudo a esse pessoal que chega nessa idade, da terceira idade, um programinha simples de lançamento de recursos, de despesa, e que ajuda muito nisso. Então você consegue administrar o seguinte, eu preciso de lazer, é prioridade para mim? Quanto que o lazer é prioridade? Saúde, muitas pessoas estão na iniciativa privada, a partir da hora que aposenta, a iniciativa privada tira o plano de saúde deles. E aí eles vão ver que eles têm que pagar do próprio bolso esse plano de saúde. Ou não é prioridade a saúde nesse momento. Ah, não, eu quero trocar de carro. É prioridade o carro? Em compensação, eu não tenho que me locomover mais ao meu trabalho agora. Então, a despesa que eu tinha com o carro vai diminuir. Né? Para mim manter minha família funcionando, eu preciso de X reais. E o que é X reais? É alimentação, é vestuário, é
internet. Então, quando a pessoa vê como eu, empresa, que eu acho que é o grande gancho de tudo, é o seguinte: eu preciso que minha empresa continue funcionando durante o resto de minha vida, sem falir, no caso, sem entrar em cheque especial, sem entrar em verbas que não faz parte daquele orçamento dele, são verbas que o mercado oferece e a pessoa, por algum motivo, entra pega esse dinheiro nas financeiras, em bancos, empréstimos. Uma armadilha. Principalmente, a gente observa hoje que o que mais tem é o panfletinho dizendo: você é aposentado, empréstimos e tanto, sem consulta. E aí o aposentado se coloca com dívida por muitos e muitos tempos. E não consegue segurar esse mercado que está extremamente em ebulição direta e tirando cada vez mais dinheiro. Então a pessoa tem que pegar aí esse orçamento, fazer esse planejamento, já prevendo esses departamentos. Sabendo sempre, Luciana, que eu gosto de bater nessa tecla, que nada é engessado. A prioridade hoje é uma. No início do ano é outra. Eu costumo dizer o seguinte: todo dia 31 eu faço uma análise do ano que passou e projeto o ano que vem. Escrevo no papelzinho. Assim, ano mesmo? Não é o mês que passou, é o ano. Não, eu faço o ano e do ano é divido a mês. Imprimo e boto na cabeceira do meu quarto. Por quê? Porque tudo tem que ter disciplina. Você tem que ter uma disciplina, você tem que ser um pouco chato. O pessoal, mas ninguém faz o que você faz. Faz. E quando faz, dá certo. Por quê? As pessoas têm que aprender. Se a pessoa não sabe viver, administrar sua vida no pouco, Luciana, no muito também não vai saber. Lá na Bíblia o pessoal até fala, Deus tem uma passagem sobre os talentos, né? Que deu talentos para várias pessoas e um multiplicou, o outro enterrou e o outro perdeu o que tinha. Então você tem que ser nem 8 nem 80, você tem que viver a vida. Eu sempre falo assim, viva a vida, tenha prazer em viver com o orçamento que você tem em mãos. Não adianta, tem gente que ganha 10 mil e vive muito mal. Tem gente que com R$1.000, você não sabe como, dos milagres, e vive muito bem. Sabendo administrar o que ganha. Como é que a pessoa que não tem esse costume de se organizar, já não tem esse planejamento no dia a dia dela, é possível aprender isso? Você encontra muitas pessoas para quem você ensina realmente como ela se organizar de um momento para o outro? Luciana, olha só. Eu acho que o ser humano, ele é muito inteligente. E a necessidade faz o sapo pular. Né? Você se vê, que nem colegas meus, morando numa kitnet no sudoeste, pagando aluguéis caríssimos, andando de carro muito bom e aposentou. Sudoeste, para quem não está em Brasília, é um bairro de Brasília. Nobre, um bairro que é de classe A. E, no entanto, está devendo muito. Né? E essas pessoas procuram a gente porque o pessoal fala, Zé Luiz, você é meio casca dura, porque não tem como alguma coisa você vai ter que mudar. Você vai ter, se a pessoa estiver disposta a fazer mudanças, porque toda mudança é traumática no início, e que nem dizia meu pai, o remédio bom é amargo, então você tem que cortar pela raiz. Eu acho que é possível sim. Eu já vi pessoas que estavam extremamente endividadas e hoje, colegas de trabalho, que me procuram dizendo que tem carro novo, a esposa tem carro novo, os filhos estudam em colégio particular e tudo. E pessoas que não tinham de morar, pessoas mais humildes, que falaram, Zé Luiz, hoje eu tenho uma casa, já alugo uma casinha do fundo pro vizinho, reformei minha casa. Isso com o quê? Com metodologia, que é importantíssimo. Eu sempre aconselho, quem não sabe, quem não tem conhecimento, procure alguém. Né? Procure alguém para ajudar. Às vezes alguém da família mais organizado, que o pessoal não chama necessariamente de muquirana, de murrinha, né? Esse cara que chama de muquirana e murrinha, na verdade eu não coloco ele como muquirana, o azareno, murrinha. Eu coloco ele um cara controlado. Porque você pode ver que sempre tem alguém na família que é o controlado, que tem a visão. Esse é rico. Não é rico, ele sabe administrar. Ele sabe, você sabe, hoje em dia o custo de vida está muito alto, então as pessoas têm que se doutrinar, ser metódico, ser chato, porque dinheiro, ele vem e sai. Se você, Luciana, sair hoje para fazer uma compra, sacar ali no caixa eletrônico, sacar no banco R$100 e colocar no bolso, você vai chegar na sua casa com R$30 e você não vai saber onde você gastou 70.
Ah, mas foi só 70. Mas 70 hoje, 70 amanhã, 70 depois. E quando você vê, você está devendo muito, entra no cheque especial, esse dinheiro que não é nosso. A gente tem que saber diferenciar o dinheiro que é nosso e o dinheiro que não é nosso. Então o canal é você trabalhar sempre em cima do seu orçamento. Isso tem que ser metódico. Eu ganho X, não posso gastar X mais Y. Eu tenho que gastar X menos 2. Esse 2 tem que ter uma reserva. Sempre deixar uma reserva. É importantíssimo deixar uma reserva. Você não pode gastar tudo que você ganha. É muito comum a gente ver quando as pessoas se aposentam, elas procurando, depois de aposentadas, procurando um outro tipo de trabalho, uma outra atividade que nem sempre é a atividade prazerosa para ela, porque ela precisa aumentar ou compensar a renda que ela perdeu. O que você diria para essas pessoas? Vale a pena ou não vale a pena? O que você diria? Eu volto naquela famosa jargão que eu vi no barzinho lá. É ocupação ou preocupação? O que você quer? Eu tenho um sonho. E eu batalhei a vida inteira para chegar nesse sonho. E vou concretizar agora depois de estiver aposentado. A partir da hora que esse sonho, que para mim era um sonho que deveria ser prazeroso, começar a me transformar numa escravidão, onde em vez de eu ganhar, eu vou perder sono, saúde, família. E isso, sono, saúde e família é prioritário na minha vida, então eu não devo mexer com isso. Você tem que fazer as coisas com muito amor. Tudo na sua vida tem que ser feito com amor. Tem um outro jargão, adoro esses jargões, fala assim, se vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito. E se é bem feito, é feito com amor. Então você tem que fazer tudo com amor. Tudo com muito carinho. Se as pessoas acham, não, me aposentei, eu tenho minha grana garantida, eu tenho X reais por mês e vou montar uma loja, uma boutique, porque eu gosto disso, é prazeroso para mim, eu gosto de vender roupa para minhas amigas, bijuterias, joias, e para isso é uma coisa é tão gratificante para a pessoa que não é uma escravidão. Ótimo. Faça. Não, ontem, inclusive, num programa pela manhã, houve esse tema, né? E uma senhora falou que procurou várias coisas, ela não achou. E hoje ela dá curso de informática gratuitamente para outros idosos. Então, é uma ocupação para ela. Descobrir um novo talento. Um novo tempo, para não ficar parado. Porque a pessoa parada, com certeza a vida vai ser... Deprime, né? Deprime. Sobre isso eu queria também te perguntar, Zé Luiz, que outros elementos são importantes, além desse planejamento, a questão financeira, material, etc., que outros elementos é importante ao longo da sua experiência de se cultivar para esse momento da aposentadoria? Eu acho assim, hoje em dia a informação está aí, né? Está acesso a todos os canais, a todas as pontas no Brasil, você tem grande informação, a coisa acontece lá fora, você já fica sabendo automaticamente. Eu acho assim, a pessoa não pode se travar para o mundo, né? Se travar para a tecnologia. E isso é complicado eu falar, porque tem lugares no nosso país ainda que não tem esse acesso, embora melhorou muito, mas não tem esse acesso. Eu acho assim, você buscar ler conhecimento. Antigamente tinha a famosa cadernetinha no comércio do Seu João, na esquina, e você ia lá fazer compra e anotava e no final do mês você somava, você sabia quanto tinha que pagar. Então, assim, eu acho que a pessoa tem que primeiro, policiar, né? Ter disciplina. Sempre que ela traçar uma meta, ela voltar e ficar olhando o que ela traçou, né? Quando você escreve, Luciana, parece que há uma cobrança interna sua, porque você passa em frente daquilo todo dia. Quando você escreve o que você deve fazer. E você não sabe a quantidade de coisas que você consegue realizar quando você escreve. Só no final do dia, você fala, nossa, eu fiz tudo isso. Então, quando eu falo para as pessoas se planejarem, é o seguinte, tem uma historiazinha muito bacana, e isso vai ilustrar muito bem isso, que é o seguinte, um colega, um senhor que era amigo meu, ele trabalhava aqui no Senado. E esse senhor aposentou, e a mulher dele ia aposentar no ano seguinte. Ele tinha um sonho de viajar com uma Land Rover em volta da América Latina. Ele se preparou a vida inteira para viajar pela Land Rover com a esposa, já que os filhos, um morava na Austrália, outro morava nos Estados Unidos, com a esposa era pela América Latina. Comprou a Land Rover, preparou, equipou ela toda, veio traçando essa meta sempre.
Aí a esposa falou para ele, olha, não vou me aposentar agora não, porque tem um serviço que eu tenho que terminar no meu órgão, já tenho tempo, mas eu quero me dar mais um tempo, não sei o quê. E ele falou assim, não, aposenta, não aposento. E chegou o final do ano, ele descobriu que estava com câncer, em novembro. Quando a Land pronta, tudo pronto. E antes de fazer a viagem, ele morreu em fevereiro. Nossa, que história triste. Triste. O que aconteceu? Mas é porque, eu falo assim, quando é uma coisa que você quer muito, não espera. Não espera. Traça suas metas, cumpra o que você escreveu, ajuste, ter essa forma de ajustar. Ah, não, eu vou guardar todo mês R$500. Não deu para guardar 500, guarde 400. Siga essa disciplina. Então, fala assim, a prioridade é você saber o que você é hoje e para onde você quer ir. Ou seja, não colocar todas as expectativas, toda a felicidade adiante. É importante você também ir realizando poucas coisas no seu dia a dia, não deixar tudo só para aposentadoria, não é isso? E fazer os ajustes necessários para o barco não desviar da sua meta, né? E isso serve... Assim, eu comecei a fazer isso, e pode até parecer me pega, mas eu comecei a fazer isso com 18 anos. Meus pais eram muito humildes e eu queria ter eu sabia onde eu queria chegar. E fui traçando isso, ajustando a vela, indo para chegar. O que eu falo para as pessoas era tomar cuidado com as armadilhas. Hoje, os idosos, eles são muito carentes, porque a sociedade praticamente quase deixa eles no canto. Né? Você vê, não existe programas, isso serve até para os empresários futuros, a gama de quantidade de aposentados, de idosos que nós teremos daqui a 10 anos, com poder aquisitivo razoável, é muito grande. Nós estamos vendo aí que a quantidade de pessoas que estão saindo da linha da miséria no nosso país praticamente está quase zero, não tem. Então, esse pessoal está conseguindo chegar aí, vão chegar com poder aquisitivo, administrando, ajustando. Isso eu acho extremamente importante. A pessoa fazer esses ajustes, não cair em armadilha, não gastar mais do que pode. Principalmente a armadilha do débito, né? Da dívida. Quando você coloca nessa planilha que eu vou passar futuramente para quem quiser pela internet, durante o curso desses seminários que vão acontecer, esses ajustes é feito muito simples. Se você tem uma conta de lazer e você nesse mês ultrapassou um pouquinho, no mês seguinte, eu ultrapassei um pouquinho, o programa ajusta, diminui um pouquinho o lazer. Então você vai ajustando e você coloca na sua prioridade. A minha prioridade é saúde. Então vou colocar um orçamento maior para minha saúde. A prioridade é meus filhos, investir na educação dos meus filhos. A prioridade é trocar de carro. A prioridade é eu mudar da minha casa A para minha casa B. A minha prioridade é viver tranquilo, onde eu tô, quietinho, fazendo curte, corte, costura, fazendo a minha aula de pintura, minha aulinha de piano. Isso é muito individual. O que a pessoa não pode é ultrapassar o limite do bom senso, né? E da disciplina. E buscar também outras atividades, que complementam. Que complementam aí a vida para a aposentadoria. Eu sempre falo assim, né? Viver é bom. Viver tranquilo é melhor ainda, né? Às vezes a gente quer dar um passo maior que a perna e não consegue, e aí tem que voltar 3 passos para trás. Antes de você dar o primeiro passo, ninguém nasce correndo, ninguém sai correndo de primeiro, começa a engatinhar, para nos móveizinhos, começa a dar os primeiros passinhos com alguém segurando. Esse alguém segurando pode ser um consultor do banco, pode ser seu gerente, né? Pode ser um amigo. Dicas, conselhos, etc. Você está gastando demais. Olha, como é que você... Porque as pessoas, Luciana, têm um medo de expor a sua vida financeira abertamente. Mas tem pessoas íntimas que você pode expor a sua vida financeira. Meu irmão, eu tenho isso aqui. O que eu faço com esse dinheiro? Às vezes a pessoa fala assim, eu vou comprar, agora vou aposentar, vou comprar 3 consórcios de imóvel. Aí eu vou comprar 3 ágios de um apartamento. E não consegue pagar nenhum. E aí o que era para ser graça, ser bênção... se torna preocupação, se torna peso, não dorme. Eu falo que o bom senso é sempre a melhor. Na prudência, não faça o negócio, não faça nada, fique quieto. Porque as coisas vão clarear no dia seguinte. Zé Luiz, eu agradeço a sua entrevista, muito obrigada por vir conversar com a gente.
Nós acabamos de conversar com o administrador José Luiz Lopes, que ministra palestras sobre planejamento financeiro para a aposentadoria. Ele também participa do ciclo de palestras aqui no Senado Federal, chamado Caminhos para a Aposentadoria. Se você quer assistir novamente a esse programa ou baixar uma cópia, ou se você tem críticas e sugestões, entre em contato conosco pelo site www.senado.leg.br/TV, ou então ligue para o Alô Senado 0800 61 2211. A ligação é gratuita. Obrigada por nos assistir e até um próximo Cidadania.